para lidar com a dor da rejeição, tem que lidar com a função materna. O problema de rejeição sempre está relacionado com a mãe. Do seu ou minha mãe. Eu me dou muito bem com a minha mãe. A tua mente consciente tem que reprimir o que está inconsciente. Porque você adulta é inconcebível ter algum problema com a minha mãe, né? É aí que tá o detalhe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre tive um problema com o meu pai. Quem conheceu a minha história na jornada, né, sabe, né, que eu e meu pai nós não nos dávamos bem. Sim, Eu ok. tinha uma raiva do meu pai, um ódio do meu pai, ao mesmo tempo misturado com amor, porque ele destratava minha mãe e minha mãe sempre me contava tudo o que acontecia entre o casal. Ok, ok. Todos os problemas. O que acontece? Depois, quando eu ressignifiquei a situação, eu comecei a entender, eu percebi que o meu problema, a raiva não era do meu pai, porque eu queria me aproximar do meu pai, mas eu era impedida porque minha mãe sempre falava do meu pai para mim. Ela me fazia o quê? Me tornar aliada das dores e sofrimento dela. Minha mãe me colocou num buraco desse relacionamento para protegê-la, porque ela se sentia indefesa contra o meu Sim. pai. Eu entrei nesse buraco, criança vai entrar. Eu pude ressignificar, o meu problema sempre foi com a minha mãe. Depois eu tive que trabalhar até a raiva da minha mãe, porque eu fiquei ali, meu Deus, é verdade, eu perdi esse tempo todo da minha infância, porque a minha mãe me tirava de perto do meu pai, falava mal do meu pai para mim. Uhum. Mas a minha mãe é gente, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, só que ela também tem as dificuldades e limitações. Hoje eu ressignifiquei. Raiva da minha mãe jamais, ressignificada, ela deu o que ela pôde dar e minha mãe foi uma guerreira. Meu pai, Dulce, mas seu pai foi duro com você. Meu pai é um guerreiro, um homem que sobreviveu. Hoje nós nos amamos. Hoje eu posso dizer que eu amo meu pai. Hoje eu sei que pessoas me rejeitam. Não gostam do meu jeito de falar, do meu jeito de me vestir, de quem eu sou, Naquilo que você do que eu acredita. É, acredito. Rejeição eu sofro a todo momento. Vinícius sofre a todo momento. Rede com social, certeza. gente, nós estamos muito expostos. Gente, a gente ouve cada comentário de De coisas que nós crente, falamos. dos crentes, que aí porque nós somos crentes em Jesus. Das crentes irmãs em Cristo, a gente ouve cada coisa, mas está tudo bem. O problema não sou eu. Se essa pessoa não gosta de mim, eu entendi uma coisa. Não é que ela não gosta da minha pessoa, porque eu sei quem eu sou. Tem alguma questão minha que mobiliza essa pessoa, que na verdade não é meu, é dela. Tem Isso. alguma questão dela mal resolvida que ela joga para mim. Aí ela diz que sou eu o problema. A questão é ela. Ela tem que Isso. lidar. Então, hoje eu consegui entender que o problema da rejeição, quando os outros me rejeitam, não é porque quem eu sou, mas sim porque essa pessoa não está bem resolvida com ela. Eu tenho um exemplo para trazer nesse caso. Rapidinho. Tá. Gente, nós vamos responder a todas as perguntas assim que nós terminarmos a aula, tá bom, Vi? Então, assim, ó, outro dia eu fui conversar com um irmão da igreja e ele não suportava mais fazer parte de nenhum ministério. Olha que coisa. Olha só. Então, um irmão da igreja nosso Isso. não suportava mais fazer parte de nenhum ministério. Por quê? Porque ele havia se decepcionado com as pessoas. Uhum. Curiosamente, só de olhar. A gente, assim, ó, nós também somos analistas corporais, tá? Exato. Então, assim, ó, só de olhar para você, No seu minha corpo. irmã, olhar o seu corpo, a gente já sabe mais ou menos ali alguns traumas que você sofreu. E o que te perturba hoje? Isso. Então, assim, ó, quando eu Exatamente. bati o olho nele, que ele começou a me trazer, eu comecei a olhar o corpo dele ali, eu falei, trauma da rejeição. É o traço lá do Munitroteirinho. Então, assim, ó, esse trauma da rejeição, ele quer se afastar. E aí, o que ele faz? Ele começa a encontrar argumentos. Tem pessoas, amor, que assim, ó, se eu começo a enxergar que existem muitos irmãos meus da igreja que têm problemas, tem irmão que ele se mobiliza para ir ajudar. É. Ele começa a se interessar mais em caminhar com aquela pessoa, falar assim, ó, meu Isso. irmão, então no meu caso aqui com homens, né? Ô, meu irmão, você tem esse problema? Vamos caminhar junto, Uhum. né? Vamos caminhar junto, a gente vai conversar mais, vamos passar uma hora por semana, né? A gente marca um encontro para tomar um café 1 hora por semana. Ou seja, tem pessoas que, diante de um problema, elas tendem a se aproximar. Esse nosso irmão, diante de problemas, ele se afastava. Olha Por quê? só. Porque na cabeça dele era inconcebível que cristãos tinham problemas. Meu E aí, como ele Deus. fazia parte né, de ministérios ali, enfim, ele atuava na igreja, ele não se conformava. E aí ele falava assim: ah, Vinícius, é por isso que agora eu quero ficar afastado. E isso é o que a mente dele diz. Sim. Mas o trauma da rejeição faz com que a pessoa fique o quê? Afastada. Gente, é isso que nós estamos trazendo. Entende? Toda a sua vida, se você não resolve o trauma, as suas atitudes vão passar por esse filtro aqui, ó, que é o trauma da rejeição. Exatamente. Então, você precisa resolver o trauma. O problema não são as pessoas. O problema era ele que tinha essa dificuldade de lidar com o outro porque
O outro é ser humano. Você conhece algum ser humano que não tem problema? Algum ser humano que não precisa de graça, de salvação e de misericórdia? Principalmente na igreja? Eu conheço milhares. Eu talvez sou o principal. Sim. Só que pelo meu trauma vai dizer se eu vou me aproximar, se eu vou me afastar, se eu vou querer competir, se eu vou querer Exato. fazer pela pessoa. Olha quanto viés, né, de compreensão. Vai, amor. E para nós finalizarmos, é Hum. preciso entender o seguinte: todo o sofrimento que eu vivo atualmente, todo sentimento de rejeição, sentimento de abandono, dependência emocional, culpa, insegurança, paralisia, medo excessivo, angústia, baixa autoestima, todo problema que você tem hoje foi construído na sua infância. Todo, absolutamente todos, ele é validado durante a vida. Você vai validando. Ah, você não se vê tão bela, tão bonita, tão inteligente? Traço lá atrás, trauma lá atrás. E aí, sabe o que acontece? Os eventos da vida, conforme a sua interpretação traumática, vão validando esse trauma que você tem. Então, tem que ressignificar o trauma, tem que buscar a raiz dessa dor, a raiz da rejeição para você conseguir lidar com ela. Eu já trouxe aqui a raiz e já trouxe como resolver. Agora fica com você que aí nos assiste